Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Continuando a nossa aula sobre química orgânica, classificação das cadeias carbônicas, nós vimos no último vídeo que eu falei da classificação das cadeias carbônicas abertas. Hoje nós vamos falar nesse vídeo aqui da classificação das cadeias carbônicas fechadas e das cadeias carbônicas aromáticas. Tá? Então, primeira coisa, o que é uma cadeia fechada? A cadeia fechada é aquela cadeia que não tem extremidade ou que se tiver apenas uma extremidade. Então, todos os carbonos vão estar ligados entre eles. Então, vamos observar aqui que eu coloquei no exemplo, né? Então, eu tenho uma cadeia fechada aqui, ó. Eu tenho 4 carbonos, cada carbono está ligado um no outro. As cadeias fechadas também, elas podem ser representadas por figuras geométricas. Então, cada vértice da minha figura geométrica vai representar um carbono. Então, você conta os vértices da sua figura e aí você sabe quantos carbonos tem naquela cadeia, se eu fizer um desenho de uma figura geométrica. Então, aqui no caso, eu coloquei uma cadeia com 4 carbonos, ó, um carbono ligado no outro. Aqui eu tenho uma cadeia com 3 carbonos, então essa daqui eu poderia representar por um quadrado. Se eu não quiser colocar todos os carbonos, né, quiser fazer aquela forma oculta, onde não aparece carbono, não aparece hidrogênio, aqui eu tenho com 3 carbonos e vou ter uma outra aqui, ó, com 5 carbonos. Aqui eu tenho uma com 6 carbonos, então nesse caso aqui eu não coloquei os carbonos, eu só fiz a figura geométrica. Onde que estão os carbonos nesse caso? Ó, estão nos vértices, ó. Então nesses vértices eu tenho os carbonos. Então aqui eu tenho uma cadeia fechada. Uma cadeia fechada só é representada assim? Ela pode ter um carbono fora dessa cadeia fechada? Pode. Então, primeira coisa, discutimos aí, entendemos o que é uma cadeia fechada. A cadeia sendo fechada, ela pode ser classificada em mais outras 3 classificações. Então, como que ela pode ser classificada? Ela vai ser classificada se é uma cadeia normal ou uma cadeia ramificada. Uma cadeia normal é só aquele ciclo. Então, se eu tenho só aquele ciclo lá da cadeia, eu vou ter uma cadeia normal. Então, aqui, ó, eu tenho os 4 carbonos, né? Essa daqui tá faltando uma ligação, porque o carbono tem que ter as 4. Então, um carbono ligado no outro, ó. Então, uma cadeia normal, ela não tem nenhuma outra extremidade. Aqui, ó, eu tenho uma cadeia também com 4 carbonos, porém, nós vamos observar que tem um carbono que está ficando fora do meu ciclo. Então, essa cadeia, ela é a cadeia carbônica fechada, mas ramificada. Na normal, eu não tenho esse carbono sobrando, na ramificada, eu vou ter esse carbono sobrando fora do meu ciclo. Né? A cadeia fechada também ela pode ser chamada de cíclica. Então, às vezes, você ouve a palavra cadeia cíclica, é a cadeia fechada. Então, eu classifico normal ou ramificada, depois saturada ou insaturada. Então, nós já falamos da saturação. Saturada é quando eu tenho apenas a ligação simples. Então, eu tenho todas as ligações entre os carbono, vai ser um tracinho. Então, vamos observar, ó. Entre esse carbono e esse eu tenho um tracinho, ó, um tracinho, um e um tracinho. E quando eu tenho insaturada, é aquela que vai ter ou a ligação dupla eu represento com 2 tracinhos, ou a ligação tripla, que nós representamos com 3 tracinhos. Então, nesse caso aqui, vamos observar, eu tenho a cadeia aqui, ó, e entre este carbono e este eu tenho uma ligação dupla. Então, esta cadeia ela é fechada e insaturada. Ela é normal ou ramificada? Ela é normal, né? Não tem nenhum carbono sobrando ali. Então, fechada, normal e insaturada. Toda vez que vocês ouvirem a palavra saturada, insaturada, dentro da química isso tem a ver com a quantidade de ligações entre os carbonos aí. Então por isso existe gordura saturada, gordura insaturada. Depois nós vamos classificar se ela é homogênea ou heterogênea. O que é uma cadeia homogênea? Homogênea é aquela cadeia do CC.
só tem carbono, além do hidrogênio, mas eu só tenho carbono. Então, a cadeia homogênea, eu costumo falar que é a cadeia do CC. Então, eu vou aqui, ó, um carbono ligado no outro, ligado no outro, ligado no outro. É uma cadeia homogênea. Ah, mas apareceu aqui embaixo outro exemplo de cadeia homogênea. Deixa eu separar aqui, né, porque eu acho que... E essa cadeia aqui, eu falei que é homogênea, mas tem um cloro. Apareceu um Cl aqui, ó. Só que esse Cl, ele está fora da cadeia. Para que ela seja homogênea, o átomo diferente, né, o átomo que seja diferente, ele tem que estar fora da cadeia. Ele não pode estar no meio dos carbonos. Aí eu venho heterogênea. Então essa aqui, ó, homogênea, né? O Cl, ele tá aqui, ó, é um átomo diferente, mas a cadeia carbônica é essa daqui, ó. Essa é a cadeia carbônica. Dentro dela só tem carbono. Agora vamos observar, eu tenho a heterogênea. Na cadeia heterogênea, eu vou ter o quê? Um átomo diferente de carbono dentro da cadeia, no meio dos carbonos. Geralmente esse átomo é quem? Esse átomo para a cadeia heterogênea, na maioria das vezes é o oxigênio, o nitrogênio, enxofre, né? São os átomos mais comuns. Podem aparecer outros, mas esses são os mais comuns. Aqui no caso, ó, eu tenho um oxigênio no meio dos carbonos, ó. O oxigênio está ligado num lado do carbono, no outro lado do carbono. Então, essa cadeia ela é heterogênea, tem um átomo diferente de carbono no meio ali da cadeia. Por que eu só liguei o oxigênio 2 vezes? Sendo que eu falei que o carbono tem que ter 4 ligações. Porque o oxigênio, ele tem 6 elétrons já na última camada, então para chegar em 8 ele só faz 2 ligações. Enquanto que o carbono precisa fazer as 4. Agora eu vou passar para vocês um exemplo aqui de classificação de cadeia fechada. Vamos lá para o exemplo que eu falei. Então eu tenho aqui uma cadeia carbônica fechada, né? Nós observamos que eu tenho uma figura geométrica e eu vou classificar essa cadeia carbônica. Então a primeira coisa que eu vou classificar é que a cadeia é fechada. Então essa cadeia aqui ela é fechada. Depois eu vou classificar, é uma cadeia normal ou é uma cadeia ramificada? De cara a gente já observa, né, tem a figura geométrica, fica até mais fácil da gente observar que eu tenho um carbono sobrando fora dessa figura. Então tenho aqui, ó, tem esse carbono sobrando. Esse carbono sobrando vai fazer com que a cadeia seja ramificada. E agora, vou classificar se ela é saturada ou insaturada. Dentro desse ciclo aí, tem alguma ligação dupla? Não, ó, só tem um traço só ligando os carbonos. Então, ela é cadeia saturada. E homogênea ou heterogênea? Eu não tenho nenhum átomo diferente de carbono, porque se os átomos não aparecem é porque são carbonos que estão ali. Então a cadeia é homogênea. Então classificamos essa cadeia aí. Vou dar mais um outro exemplo. Bom, então vamos lá. Segundo exemplo. Eu tenho esse outro exemplo de uma cadeia fechada também, né? Faz um ciclo, ó. Um carbono ligado no outro, ligado no nitrogênio, ligado no carbono. Então a primeira coisa, cadeia fechada. Cadeia ramificada ou normal? A minha cadeia aqui é normal, não tem nenhum carbono sobrando do ciclo, né? Tá todo um ligado no outro. Então, fechada, normal, homogênea ou heterogênea? Então, nós vamos observar que nessa cadeia eu tenho um nitrogênio aqui no meio. Então, essa cadeia vai ser heterogênea. Saturada ou insaturada? Vamos observar que dentro da cadeia, aqui eu tenho uma ligação dupla. Nesse caso aqui, ó, só tinha ligação simples, então a cadeia aqui é insaturada. Então, classifiquei a minha cadeia. Então, para cada cadeia carbônica, tanto aberta quanto fechada, nós vamos fazer 4 classificações, né? Primeiro, se é aberta ou fechada. A aberta nós já estudamos, então aqui estou falando das fechadas, ramificada ou normal, saturada ou insaturada, homogênea ou heterogênea. Agora, nós vamos ver também as cadeias aromáticas.
Bom, nós vamos falar agora das cadeias carbônicas aromáticas. O que são cadeias carbônicas aromáticas? As cadeias carbônicas aromáticas, elas são cadeias que têm algumas características específicas, próprias dela. Quais são essas características? Primeira, que é uma cadeia fechada. Segunda, é uma cadeia que apresenta 6 carbonos. E terceira, tem que ter 3 ligações duplas alternadas nessa cadeia. Então eu trouxe aqui para vocês os exemplos. Então, o mais comum é aparecer esse desenho aqui, representando uma cadeia carbônica aromática. Eu tenho 6 carbonos, que são onde eu coloquei as 6 bolinhas vermelhas, e as 3 ligações duplas. Pode ser escrito de uma outra forma, pode aparecer assim, ó. Porém, assim é mais difícil, porque já existem programas, softwares, que fazem esses desenhos. Então, quando você quer uma cadeia aromática, ele vai lá, você clica lá na cadeia com aromática e já sai o desenho. Então, em livros aparece mais dessa forma, para a prova do Enem, em provas assim. Aqui eu tenho os 6 carbonos, né, e as 3 ligações duplas alternadas. E aqui é uma outra forma de representar também a cadeia carbônica, né, os 6 carbonos. E por que essa bolinha aqui no meio? Porque a cadeia carbônica aromática, ela tem 3 ligações duplas. Só que essas ligações, elas não são estáticas, elas não ficam paradas. Quando a gente tem um composto que é aromático, essas ligações, elas estão sofrendo o fenômeno chamado de ressonância, que é mudando. Elas podem estar mudando. Ela pode estar, eu estou aqui entre esse carbono, mas ela pode vir para esse, e assim sucessivamente. Essas ligações duplas, elas não ficam estáticas, então por isso representa isso daqui. A cadeia carbônica, essa cadeia carbônica mais simples, que é a que tem 6 carbonos, né? Essa cadeia, ela é conhecida como anel aromático. Então, também é falado anel aromático ou anel benzênico. Por quê? A cadeia aromática simples com 6 carbonos, as 3 ligações duplas, ela é chamada de benzeno, então também anel benzênico. São os nomes conhecidos para das cadeias aromáticas. Como que as cadeias aromáticas são classificadas? Elas podem ser classificadas em cadeias mononucleares ou polinucleares. O que é isso? Mononuclear, porque ela só tem um núcleo, ou seja, somente esses 6 carbonos aqui. Então essa é uma mononuclear. E uma polinuclear é aquela que tem mais de um núcleo. Então eu tenho 2 ou 3 ou 4 núcleos de anel aromático. Então aqui eu tenho uma mononuclear e aqui eu tenho uma polinuclear. Ou seja, eu tenho 2 núcleos aromáticos juntos. Pode estar junto ou esses núcleos podem estar separados. Então aqui os núcleos estão isolados e aqui os núcleos estão condensados. Então eu classificaria mononuclear, essa aqui polinuclear de núcleos condensados, polinuclear de núcleos isolados. Então eu vou dar aqui para vocês 2 exemplos de cadeia carbônica aromática. Eu tenho esse aqui, ó, essa primeira cadeia, então é uma cadeia aromática mononuclear, né? Porque ela só tem um núcleo. Essa aqui de baixo, ó, cadeia aromática, que eu tenho 3 núcleos, então eu tenho cadeia aromática polinuclear. Esses núcleos estão juntos, né? Então polinuclear de núcleos condensados. Bom, é isso daí sobre as cadeias carbônicas. Então a gente fechou esse assunto sobre classificação de cadeias carbônicas. A gente já tinha falado sobre as cadeias abertas. Hoje nós falamos sobre as cadeias fechadas e aromáticas. E até a próxima com o nosso assunto sobre hidrocarbonetos.